Começa agora o segundo ano do ensino fundamental. Vem aí, língua portuguesa. Olá, galerinha, tudo bem? A professora Jandiana aqui novamente e hoje nós vamos começar falando sobre uma coisa importantíssima para o dia de hoje, para todos os dias que nós estamos aqui, que é usar o quê? O álcool gel. Eu estou usando o álcool gel aqui, mas vocês em casa, vocês podem usar água, sabão, faz o mesmo efeito e é muito importante para a nossa saúde hoje, gente. Sempre foi, né? Mas nesses dias que nós estamos vivendo aí de pandemia, de Covid, é ainda mais, tá bom? Então, lembrem-se, lavar as mãozinhas sempre, usar a máscara se precisar sair, mas o melhor mesmo é ficar em casa, vocês pequenininhos aí, tá bom? E hoje nós temos muita coisa boa para nós aprendermos. Vamos lá? Vamos ver o que tem para hoje. E como nós já tivemos ontem alguns objetivos a cumprir, hoje nós temos novamente objetivos a cumprir. Vamos ver quais? Hoje nós vamos reconhecer o gênero texto instrucional. Que nome difícil de falar, mas uma delícia de fazer. Vocês vão ver. Vamos produzir uma dobradura e usar adequadamente o verbo no modo imperativo. Ai, professora, meu Deus, será que eu vou conseguir? Claro que vai, vocês são super espertos. Vamos lá? Só que antes de tudo isso, nós temos a hora da leitura. Vamos ver que leitura temos hoje? Hoje nós vamos ler sobre a borboleta rosa. Lembra o que nós vimos ontem sobre as cores do IP? Quais eram mesmo? Lilás, rosa, amarela e branca. Nós vimos também a árvore que representa o nosso país, que é o pau-brasil. E o IP é a flor que representa o nosso país. Muito bem, continuamos falando sobre flores, porque as borboletas, elas amam as flores, não é verdade? Mas vamos ver o que aconteceu com essa borboleta. E quem é que está contando essa história para nós? Então, o texto foi escrito por Jane Caneca e as ilustrações foram feitas por Raíssa Cristina. Vamos ao texto? Era uma vez uma linda borboleta cor-de-rosa que só voava, voava, voava e voava, como estivesse a dançar. Certo dia, ela chegou perto do lago da floresta e viu seu reflexo na água. Oh, por que não nascia azul da cor do céu? A borboletinha ficou muito triste por não ser azul. Era tudo o que ela mais queria, pois não se achava bonita. Por causa disso, parou de voar e dançar, e ficou tão tristonha que pousou numa flor e se pôs a chorar. Uma linda menininha que gostava de passear na floresta estava passando por ali e viu o estado da borboleta. Ela ficou encantada com a borboletinha, apesar de estar chorando. Que linda borboleta rosa, disse a menina chegando mais perto. A borboleta, ouvindo aquilo, ficou contente e falou: Você me acha bonita, mesmo sendo cor-de-rosa? Claro que sim, respondeu a menina. E agora quero vê-la voar e dançar. A borboleta, então, se animou e começou a voar. A menina dançava muito alegre a acompanhar o lindo voo da borboletinha. De repente, a borboleta começou a mudar de cor. Seu corpinho ficou amarelo, suas anteninhas ficaram azuis e suas asinhas se tornaram bem vivas e coloridas. A menina, muito surpresa e feliz, disse: Borboletinha, você está como um arco-íris.
A borboleta, emocionada e muito feliz, pergunta: Nossa, é mesmo? E isso é bom, menina? É muito lindo, respondeu a menina, saltando de felicidade. Vá se olhar ali no lago e veja como você está mais bonita ainda. A borboleta vai até o lago e fica a se contemplar. Oh, menina, como estou linda! E agradeço a você, a sua amizade e a sua alegria que me fizeram ficar toda colorida. Agora posso voltar a voar. Vamos ser amigas para sempre? Vamos sim, borboletinha, amigas para sempre. Assim, a menina e a borboleta colorida se encontravam todo dia para brincar, dançar, desenhando com suas asinhas um lindo céu cheio de alegria. Muito bem, então vejam, aqui está a autora do livro, né? Jane Caneca, ela é do Recife. Ela é conhecida como a Janiville Feitosa na educação, ela é formada em pedagogia e letras e ela atua no ensino infantil. E ela nos conta aqui nessa pequena biografia, que é a história da vida de uma pessoa, que após ser avó, o desejo por escrever para crianças cresceu ainda mais. E quem fez as imagens, os desenhos que nós vimos, as ilustrações do texto, é Raíssa Cristina. Raíssa, ela é do Ceará, ela ela cresceu num ambiente onde o pai dela contava muitas histórias. Atualmente ela mora em Fortaleza e veja, ela nos conta que a ilustração possibilitou a ela estender pontes entre os desenhos e as palavras, tá bem? Então, essa é a ilustradora e essa a autora do livro. Agora, vamos pensar um pouquinho sobre o que nós acabamos de ler. Que coisas nós podemos dizer assim de mais importante da leitura que nós fizemos? Primeiro, a borboletinha, ela era muito bonita, mas ela não estava se sentindo bem naquele momento. Ela estava lá toda chorosa, triste, porque ela queria ser azul e ela era rosa. Aí apareceu outra personagem, a menina, e a menina disse para ela que ela era muito bonita sendo rosa. E o que foi que aconteceu com ela? Ela ficou toda colorida, ela ficou com todas as cores, como um arco-íris. O que nós podemos aprender aqui? Primeiro, nós temos que nos valorizar. Nós somos bonitos como nós somos. Porém, quando nós temos uma amizade verdadeira junto com a gente, nós descobrimos que nós podemos ser mais bonitos ainda, porque a amizade, ela tira o que há de melhor em você e faz aparecer. Então, vamos valorizar as amizades verdadeiras e vamos entender que nós somos bonitos como nós somos e que não somos todos iguais e temos que valorizar isso, tá bom? Essa é a mensagem do dia para vocês, tá bem? Mas nós temos mais coisas para fazer, né? Vamos trabalhar? Então vamos lá. Hora da atividade. Ah, meu Deus, que vem por aí. Uma coisa muito legal. Vamos ver? Hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre a tulipa. Então vejam, a tulipa ela é uma flor originária da Turquia, levada para a Holanda por volta de 1560. E existem inúmeras espécies de tulipas de cores e formas variadas. As tulipas expressam o amor e o significado está relacionado com a forma de suas flores coloridas, elegantes, românticas e brilhantes. As tulipas significam beleza e prosperidade. Muito bem, então aqui tivemos algumas informações, mas nós ainda podemos aprender mais coisas sobre a tulipa. O que vocês acham de nós fazermos uma viagem bem rápida para nós conhecermos a Turquia e depois da Turquia dar um pulinho ali na Holanda para nós conhecermos melhor também? Vamos lá?
Muito bem, chegamos à Turquia, olha que rápido. Aqui nós temos alguns elementos que representam a Turquia. A bandeira da Turquia, um monumento tirado, que a foto foi tirada, né, à noite, e aqui o mesmo durante o dia. E olha só quem apareceu para compor a imagem, as tulipas, viram? Então vamos ver agora um pouquinho mais sobre a Turquia. Então a Turquia ela é um país transcontinental porque ela está localizada em 2 continentes, a maior parte na Ásia e a menor parte na Europa. Ela é o 3º país mais populoso da Europa, depois da Rússia e da Alemanha. E a tulipa foi trazida pelos turcos, sendo a Turquia sua verdadeira pátria. E é uma flor raramente vista, usada como símbolo de cidades e festivais que são organizados em seu nome como mensageira da primavera. Então essa é a forma com que os turcos veem a tulipa. Agora vamos para a Holanda. Já chegamos. Aqui temos algumas representações da Holanda. Temos a bandeira, temos um moinho de vento, as tulipas. Aqui um campo, um parque com as tulipas formando um caminho. Então vejam, a tulipa ela veio da Turquia, mas foi na Holanda que ela encontrou o seu lar. E na Holanda são campos infinitos de plantações de tulipa, todos coloridos, muito lindos de se ver. Vamos ver o que a parte escrita nos fala, nos conta sobre a Holanda? A Holanda é um país no noroeste da Europa, conhecido por suas paisagens planas, com canais, campos de tulipas, moinhos de vento e rotas de ciclismo. E as tulipas, apesar de não terem perfume e florescerem por 1 ou 2 semanas ao ano, os holandeses apreciam as tulipas por sua beleza. E mais uma coisinha, aqui pertinho de nós, não tem uma cidade que tem um moinho de vento representando a cultura holandesa? Tem, né? Lembram ali de Carambeí, que tem um parque todo dedicado a como os holandeses chegaram até aqui? Muito bem, então olha, aqui é desse país que nós conhecemos um pouquinho mais da cultura se formos passear ali no parque, tá bom? Mas nós ainda temos mais atividades a fazer. Vamos lá? Vamos trabalhar! Agora eu vou ensinar para vocês como fazer uma tulipa, tá? Então aqui está a tulipa feita de papel. Como será que nós vamos fazer? Para isso, nós vamos ter por base essas imagens. Estão vendo que nós temos ali 6 retângulos mostrando para nós como que nós vamos montar a tulipa? E é muito simples. Primeiro, nós temos que ter um quadrado, ok? Para chegarmos nesse quadrado, nós vamos usar uma régua, lápis e uma folha. Eu estou usando essa folha colorida, mas vocês podem usar o papel que vocês tiverem em casa, tá bom? Não precisa sair correndo, comprar uma folha colorida para fazer a tulipa. Podem usar até a folha do caderno de vocês, aí vocês podem usar o lápis para pintar a folha, né? Vamos usar a imaginação, tá bom? E para nós chegarmos nesse quadradinho aqui, eu vou medir 10 centímetros aqui na parte de cima e vou fazer um pontinho. Depois eu vou descer e vou medir 10 centímetros mais ou menos aqui e também vou fazer uma marcação. Vou unir essas marcações com um traço e vou unir aqui também
com outro traço. Ok? Feito isso, vocês pegam a tesourinha de vocês, né? E vocês vão cortar o quadradinho. Muito bem. Aqui está o nosso quadrado, tá? Agora nós vamos seguir as dicas que nós temos ali na tela. Vejam, nós vamos dobrar este quadrado formando um triângulo. Aqui está. Formamos um triângulo. Unimos as pontas para ficar bem certinho, né? Tá igual está lá na imagem? Está. Ó, se eu abrir, fica exatamente como está lá, tá? Agora, o segundo passo, qual é? Nós conferirmos, né, se ficou o triângulo, ficou sim. O terceiro passo, nós vamos dobrar este triângulo ao meio, unindo essas partes. Ok, fizemos isso. Ficou um triângulo com uma marcação aqui no meio, estão vendo? Quarto retângulo diz que nós temos que dobrar para formar as pétalas. Mas como que eu vou conseguir dobrar para formar as pétalas e ficar proporcional? Aí vocês vão colocar o dedinho de vocês aqui no meio, segurando bem na marcação, e vocês vão dobrar a pétala. Muito bem. Ficou igual está ali na imagem 4? Ficou. Mas ainda não terminou. Ainda temos mais uma instrução a seguir. Ali na imagem 5, pede para nós dobrarmos essas pontinhas aqui para a parte de trás. Então, é o que nós vamos fazer. Dobrar aqui. Pronto. Dobramos conforme a instrução do quadrinho 5. Muito bem, e está pronta a flor tulipa em dobradura, estão vendo? Aí, para deixá-la para poder usar num vasinho, por exemplo, vocês podem usar um palitinho, se vocês tiverem em casa. Um papel verde, aqui foi recortado um coração e colado como se fosse a flor. Vocês podem pintar o palitinho de verde. Ah, mas eu não tenho palito em casa, professora. Não tem problema. Vocês podem usar até um gravetinho que vocês encontrarem aí no quintal de vocês. Vocês podem usar para colar a tulipa que vocês fizeram de dobradura. Viram que bonitinha? E vocês podem fazer várias e colocar num vasinho. E o vasinho vocês usam para ornamentar. Imagina que bonito. Vocês podem fazer várias tulipas, colocar aí e arrumar a mesa bem bonita para a janta de vocês com as flores de dobradura que vocês aprenderam a fazer aqui, tá? Muito bem. Agora nós vamos pensar um pouquinho sobre o texto que nós temos aqui. Vejam. Eu tenho palavras escritas aqui? Não, não tenho. Mas nós entendemos o que nós temos que fazer, não é mesmo? Então, aqui nós temos um texto instrucional não verbal. Vejam, instrucional é uma palavra grande, até complicada parece de pronunciar, mas tem um significado muito simples. São imagens que nos ensinam a fazer determinada coisa. E o que essas imagens nos ensinaram aqui é fazer a dobradura da tulipa. Mas nós temos ainda uma outra forma de nós aprendermos a fazer a tulipa, que é com o texto escrito também. Vamos lá? E aí nós temos aqui as informações por escrito. Vamos ver se eu segui a ordem correta? Então, corte um quadrado de 10 por 10 centímetros. Ok, fizemos isso. Una as duas pontas formando um triângulo. Fizemos isso também.
Após, dobre o triângulo ao meio, fazendo uma marcação central. Também fizemos isso. Pressionar com o dedo indicador a marcação central. Também fizemos. Dobrar as pontas para cima. Também fizemos. Dobrar as laterais para trás e está pronta a nossa tulipa. Então vejam, o que foi que nós aprendemos aqui? Que nós temos formas de nós aprendermos a fazer as coisas, de nós recebermos instruções. E essas instruções podem vir por meio de desenho ou por meio do texto escrito dessa forma. Ou ainda eu posso juntar. Eu posso ter um texto instrucional onde eu vou ter a imagem e eu vou ter o texto escrito embaixo, mostrando como utilizar um produto ou como fazer determinada atividade, tá bem? E eu ainda, então, aqui, só para finalizar, né? Nós temos a definição do texto instrucional, que ele destina-se a fornecer instruções, tendo por isso um caráter informativo, claro e objetivo. Tá? São informações que a pessoa consiga ler de forma mais rápida e entenda o que ela tem que fazer em pouco tempo. Essa é a função do texto instrucional, tá bem? E onde é que o texto instrucional aparece no nosso dia a dia? Ele aparece de várias formas. Ele aparece, olha que grande, olha que papel grandão, né? Isso aqui é uma bula de remédio, tá? Então, olha quantas informações nós temos aqui, né? O objetivo é mostrar para vocês que a bula é uma forma de dar instruções a quem vai consumir o medicamento, né? E vejam que ela usa imagens para mostrar como o medicamento ou o vidro do medicamento deve ficar quando for colocar o medicamento num copinho ou numa colher para a criança tomar. Então vejam, aqui nós temos um texto instrucional em que nós temos imagens e nós temos a parte escrita também, tá? Então, tanto verbal, onde está escrito, como não verbal, está aparecendo aqui, tá? Outro exemplo, eu trouxe esse pacotinho de gaze aqui, de curativos, né? Vejam, também ele traz tanto as imagens, né? Onde eu devo utilizar esse produto, na forma de imagens e na forma escrita também. Então, o texto instrucional, apesar de ter esse nome difícil até de falar, ele está presente na nossa vida o tempo todo. E vejam que aqui eu mostrei para vocês a frente, né, da embalagem, mas ainda tem o verso. E no verso tem a parte escrita também, mostrando como deve, o modo de usar o curativo. Estão vendo aqui? Olha. Então, eu tenho das duas formas. Eu tenho da forma escrita, que é a forma verbal, porque se usa palavras, e eu tenho na forma de imagens, tá bom? E ali para vocês, a imagem, né, para vocês verem, para vocês gravarem essa informação que faz parte do nosso dia a dia, o texto instrucional. Se vocês forem lá no armário de vocês e pegarem o sabão em pó, tem a forma de se usar, aquela parte onde ele ensina a usar é um texto instrucional. Como se prepara um macarrão, também é um texto instrucional que pode juntar imagem e o texto escrito. Então, tudo isso que nós vimos aqui faz parte do nosso dia a dia, tá bem? Ok, e depois disso, nós vamos pensar um pouquinho mais sobre como esse texto instrucional ele é construído. Lembram que um dos objetivos da nossa aula era falar sobre o verbo no imperativo? Difícil parece pensar assim, verbo no imperativo, professora, o que é isso? Vamos imaginar.
Imaginem que vocês estão com uma bola, né, de futebol, e vocês não vão brincar de futebol sozinhos. Então, o que que vocês fazem? Vocês chamam os amigos para brincar com vocês. E como que vocês chamam os amigos? Vocês não falam? Ah, vem jogar bola comigo, venha jogar bola comigo, venha fazer parte do meu time. Quando vocês falam venha, vem, vocês estão usando o verbo no modo imperativo, tá bem? Quando a professora lá na sala de aula falava assim, escutem o que eu estou falando, copiem no caderno, façam o cabeçalho. Quando a mãe em casa fala assim, tome banho, escove os dentes, tudo isso são pedidos que estão sendo feitos a vocês. E esses pedidos usam o verbo no modo imperativo. É o nome do modo do verbo, tá bem? E vejam, vocês usam muitas vezes ao dia. Eu uso muitas vezes ao dia, tá bem? Então, faz parte da nossa vida usar o verbo no modo imperativo. Mas nós vamos pensar um pouquinho mais como que esse modo verbal foi usado aqui no nosso texto instrucional. Vamos lá? Então, vejam. Eu deixei em vermelho, o que está em vermelho são verbos, tá? Lembrem-se, verbos são palavras que mostram uma ação sendo praticada. Uma das funções do verbo é essa, né? Demonstrar uma ação sendo praticada. Aqui, quando eu digo corte um quadrado de 10 por 10 centímetros, eu estou pedindo que uma ação seja feita, cortar, ação de cortar. E como eu estou fazendo um pedido, eu falo corte. Aqui eu usei o verbo unir, una as duas pontas formando um triângulo. Dobrar, dobre o triângulo ao meio fazendo uma marcação central. Pressionar, pressione com o dedo indicador a marcação central. Dobrar novamente, dobre as pontas para cima. Dobrar novamente, dobre as laterais para trás. E está pronta a nossa tulipa. Então vejam, nesse texto instrucional, o modo verbal que vai aparecer é esse, dos pedidos, das solicitações. Porque quando nós vamos dar uma instrução para alguém, nós queremos que alguma coisa seja feita, que alguma ação seja praticada. E aí nós vamos usar o verbo neste modo, tá bem? Ok. Agora chegou o momento de nós percebermos se nós já fizemos, se nós já cumprimos os objetivos do nosso dia de hoje. Vamos lá? Então, nós tínhamos que reconhecer o gênero texto instrucional. Nós reconhecemos. É um texto usado para dar instruções de como se usar um objeto ou de fazer alguma coisa. Produzir uma dobradura. Produzimos uma dobradura. Usar adequadamente o verbo no modo imperativo. Também aprendemos isso, tá bem? E por hoje é isso. Amanhã estarei aqui novamente com vocês. Tchau, galerinha! Vem aí, matemática. Vamos para mais uma aula de matemática com a professora Célia? Isso aí, vamos lá. Então, para iniciar nossa aula, vamos ver aonde que nós queremos chegar com essa aula de hoje, né? Então, vamos dar uma olhadinha nos nossos objetivos? Vamos lá. Então, estabelecer contagem numérica e valor posicional dos números naturais. Identificar na reta numérica intervalos e deslocamentos, né? Então, dessa forma, nós vamos trabalhar hoje com esses objetivos. E com certeza, vocês já devem ter pego lá na escola um material que vocês talvez já conheçam, né? Já devem ter trabalhado bastante, que é a máquina dos números, né? É um recurso muito importante, bem bacana, que nos ajuda a construir os números aí, né? Então, vocês devem ter recebido. E também, junto com essa máquina dos números, vocês devem ter recebido também uma fita, né? Com alguns números, uma tarjeta. Esses números aí nós vamos utilizar também hoje na aula de hoje com os nossos
com com a nossa máquina de números também, tá? E caso você não tenha pego, o que você precisa fazer? Desenhar aí, né, rapidinho, fazer aí duas, como está aqui, duas linhas, 4 colunas, certo? Olha aqui. Tá? Onde nós vamos colocar a unidade, a dezena e a centena, a unidade de milhar, e ali pode colocar os zerinhos ali. Então, dessa forma, nós temos a nossa máquina de números, né? A professora colocou duas aqui, mas vocês receberam aí a máquina de vocês também, certo? E na atividade de hoje, como que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um ditado. Eu vou fazer um ditado aqui e vocês vão colocar os números aí na maquininha de números de vocês, certo? Prestem bastante atenção, guardem esses números, porque depois nós vamos usar eles novamente no decorrer da aula. E junto com essa composição de números, nós vamos também trabalhar com material manipulável, né? Nós vamos trabalhar com material dourado. Então, nós vamos compor e decompor o número, porque é importante que a gente saiba o valor de cada número, né? Isso é muito importante. Vamos lá, então, para o nosso ditado numérico? Podemos começar? Vejam lá. O primeiro número ditado é o número 6. Coloquem lá na maquininha de vocês o número 6. Vejam que ordem que ele ocupa e podem colocar lá. Muito bem. Então, agora, quem colocou o número 6 na ordem da unidade, acertou. Vejam aqui que nós temos, né, o número 6 aqui como unidade, certo? Agora, o próximo número é o número 9. Vamos lá? 9, certo? São numeração baixa, né? Também é um número que pertence à unidade. Vejam, vocês aí têm uma maquininha do número. Eu tenho duas porque eu vou fazer a comparação, certo? Então, observem lá. Eu tenho o número 6 e eu tenho o número 9. Ambos pertencem à ordem das unidades. Vejam que aqui a professora colocou uma observação bem interessante, que toda unidade ela é multiplicada por 1. Olha aqui, ó, tá? Então, todo número, para mim saber o valor dele, eu tenho que multiplicar por 1. Porque dependendo aonde eu coloque o número, a sua posição, o seu valor muda, né? Então, aqui na unidade eu tenho os 6 vezes 1. Então, se eu for, vamos colocar aqui, só para nós fazermos uma comparação. Então, eu tenho aqui o 6. E aqui embaixo, eu tenho o 9. Vou colocar aqui. Fica bem fácil. Então, vejam bem, como nós estamos comparando quantidades, a quantidade depende do valor posicional do número. Então, vejam bem, aqui, ó, eu tenho 6 unidades e aqui eu tenho 9, certo? Então, observem que, se eu perguntar para vocês qual a quantidade maior, aqui no concreto vocês vão observar com mais facilidade que o 9 possui uma quantidade maior que o 6. E, logicamente, o 6 é um número menor. Então, até aí, bem fácil, né? Bem tranquilinho. Vamos para mais um número? Vamos olhar lá no nosso ditado de números lá. Agora, o próximo número é o 58. 58. Vejam bem, 58. Como que eu faço para formar o número 58 aqui na nossa máquina de números, né? Então, vamos lá. 50, vejam que aí eu já estou na ordem das dezenas, né? 50, 58. Muito bem. Quem fez assim igual a professora está correto, certinho. Então, eu tenho 8 unidades e 5 dezenas, que formam o número 58. Muito bem. Vamos para o próximo número ditado? 91. 91. Pensem aí como é que eu formo o número 91. Também estou trabalhando com dezenas, né? Então, observem aqui na nossa máquina de números
como que os números foram formados. Então, vejam bem. E agora, será que a gente pode decompor esse número? Então, vejam, eu tenho 8 unidades. Se eu tirar aqui, eu tenho 8 unidades. 8 vezes 1, que é o número mesmo, certo? Aqui, eu tenho 5 dezenas, certo? Então, observem que toda dezena, todo número que está aqui na ordem da dezena, ele tem que ser multiplicado por 10. E vejam que coisa interessante aqui na nossa máquina de números. Quando eu multiplico o número aqui, ó, na vertical, 5 vezes 10, eu tenho o resultado dele aqui na horizontal, tá? Então, vejam como é fácil da gente formar, da gente compor, construir um número. Então, 5 vezes 10 igual a 50. E eu acrescento aqui a minha unidade, certo? Vamos para o número 91 lá. Então, eu tenho uma unidade, certo? E eu tenho 9 dezenas. Então, vejam, toda dezena, toda quantidade tem que ser multiplicada por 10. Então, 9 vezes 10 igual a 90. E aí eu coloco, acrescento a unidade. Mas como que ficaria esse número com material manipulável, com material dourado? Vamos para o 58. Então, eu tenho que ter 8 unidades, 8 cubinhos, 2, 4, 6 e 8. E eu tenho que ter 5 dezenas, lembrando que são 5 vezes 10. Então, aí eu já vou utilizar as barrinhas, né? Deixa eu pôr mais para cá um pouquinho. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Dessa forma, então, eu tenho o número 58 aqui no material concreto. Então, vejam, cada barrinha dessas é formada por 10, né? Então, quando eu consigo 10 pecinhas, eu troco por uma barrinha aqui, 10 cubinhos, né? Então, veja, então aqui eu tenho o número 58, né? Que também, ó, 58. Vejam que legal, né? Então, vejam como é fácil da gente poder construir os números aqui, certo? Aqui esse material são as fichinhas escalonadas que com certeza também na escola, né, vocês já devem ter visto. Agora o número 91, vamos lá. O número 91 ele é composto por uma unidade apenas. Mas quantas dezenas? 9. Então nós vamos precisar de 9 barrinhas de 10. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Olha aqui, ó. Dessa forma, eu construí o número 91 no concreto. Então, percebam, crianças, que nós temos aqui, né, as 9 dezenas, mais uma unidade. Então, se eu for montar aqui na ficha escalonada, como que vai ficar? Ó, prestem atenção na fala. 90 e... Opa, caiu. 91. Então, dessa forma, eu tenho aqui o número 91 construído, né? Então, vejam, né? Eu compus, eu decompus e eu compus de novo na forma da ficha escalonada, certo? Então, vejam que não é difícil. Espero que tenham acertado aí. Bom, vamos então para o próximo número do nosso ditado? Então, o próximo número do nosso ditado é o 235. Tentem escrever esse número aí, colocar ele na máquina dos números aí, certo? Vamos ver. Vejam que agora já aumentou uma ordem, tá? Então, vamos ver como que vai ficar lá o número 235. Então, eu tenho o 200, o 30, opa, e 5. 235. Muito bem. Vamos para o próximo número? 604. Tenta montar aí, crianças, o número 604. Que a professora monta aqui, ó. 604.
posso até colocar um zerinho aqui, mas se eu também quiser deixar com o zero da máquina, não tem problema, tá? Vamos colocar aqui só para vocês não, de repente, eles colocarem e ficar igual. Então, vejam aqui, nós temos o número 235 e nós temos o número 604. Percebam que 5 vezes 1, 5 mesmo, certo? Agora, da dezena. 3 vezes 10 vale quanto? Vale 30, tá? Aqui, 2 centenas, 2 vezes 6 é igual a 200. Então, se vocês prestarem atenção na própria máquina, vocês já estão também decompondo o número aí, certo? Vamos agora para o número 604. Então, 4 vezes 1, 4 unidades, é ele mesmo. Aqui, na casinha da dezena, não foi colocado nenhum número diferente de zero, então ficou zero mesmo. 600, 6 vezes 100, igual a 600, certo? Então, aqui eu consegui compor o número. Como que eu posso fazer ele agora utilizando o material dourado? Então, vamos lá. Vamos começar aqui. O número 235. Então, eu tenho 5 unidades. Eu tenho 3... Vou pôr para cá, né? Fica melhor assim. Eu tenho 3 dezenas, certo? E eu tenho 2 centenas. Vejam que agora aqui eu tenho uma placa com 100 cubinhos, certo? Então, dessa forma aqui, ó, de uma forma concreta, eu montei o número 235, certo? Muito bem. E se eu for fazer com a ficha escalonada, vai ficar aqui, ó, 235. Vejam que na própria fala a gente já coloca a dezena, a centena, a dezena e a unidade. Vamos agora formar o número 604. Então, no 604, eu vou precisar de 4 unidades, certo? Como eu não tenho dezena, então, o que eu vou utilizar? Quantas centenas mesmo? 6. 6 centenas, porque se vocês observarem ali na máquina, eu vou precisar de 1, 2, então vamos contando direto aqui, ó, 100, 200, 300, 400, 500 e 600. Então, eu precisei de 6 placas com 100 unidades aqui, né? Que formou o número 604, né? Que se eu for também utilizar a ficha escalonada, vai ficar assim, bem como eu falo, ó, 604. Então, percebam que na escrita, na escola, no ditado, né? Então, a gente tem que prestar muita atenção também para formar o número correto, né? Então, se nós prestarmos atenção, nós podemos formar o número aí de maneira bem legal. Agora, observem a quantidade e digam aqui para a professora Célia, qual número tem quantidade maior? Qual número é o maior, tem maior valor? O 235 ou o 604? Sim, pela quantidade de peças que foram colocadas aqui, logicamente o 604 é maior. Então, essa comparação ela fica mais fácil quando a gente utiliza um material concreto, um material manipulável aqui, né, de contagem. E assim, dessa forma, a gente também percebe como que os números estão sendo formados, né? E voltando aqui à nossa maquininha, como eu falei para vocês, quando vocês multiplicam aqui, fica mais fácil de vocês entenderem o valor posicional. Por quê? Porque o valor do número depende da posição que ele se encontra, certo? Então, vejam, o 6 poderia ser um 6 normal, uma unidade, mas a partir do momento que eu coloco ele na ordem das centenas, ele passa a valer 600, certo? A mesma coisa aqui, ó. Por exemplo, 235, o número 3 poderia ser 3 unidades, mas a partir do momento que eu coloco ele na ordem das dezenas, eu multiplico ele por 10 e ele passa a valer 30.
Então vejam como é importante vocês terem essa maquininha em casa e brincarem de escolinha para que vocês possam cada vez mais saber o valor dos números, né? A quantidade, porque à medida que vocês vão passando de ano, vocês vão percebendo que vocês vão aprendendo números maiores. Então, para que vocês possam entender esses números maiores, vocês têm que ter a base aqui dos números, tá? Menores, certo? Mas, como nós já percebemos aqui então a quantidade do maior, do menor, vamos colocar aqui de lado, nós vamos ver também como que esses números, eles se posicionam em retas numéricas. Vamos colocar aqui do ladinho e vamos ver aqui, certo? Vou colocar aqui para cá. Vejam, nós temos aqui uma reta numérica simples, bem simples, formado por unidades. Então eu tenho as unidades e eu tenho 10. Mas observem que está faltando alguma coisa aí nessa nossa reta numérica, certo? Observem lá. O que que vocês observaram? Vejam que eu tenho as unidades e daí eu tenho aqui a dezena, que até a professora colocou numa cor diferente, para vocês perceberem que aqui já muda a ordem, né? Aqui eu tenho a ordem somente das unidades, aqui eu já tenho a unidade da dezena. Tá, como que nós fazemos para localizar os números que faltam numa reta? Então eu tenho que realmente localizá-los. Então eu posso dizer que esses espaços aqui é como se fossem intervalos, né? Então veja, eu tenho 0, 1, 2, 3, 4, 5, aí eu tenho um número, um elemento ausente, depois eu tenho o 7, o 8, outro elemento ausente e o 10. Mas e aqui? Que número que vai aqui entre o 5 e o 7? Será que a gente consegue localizar? Hein? Então, procurando, nós encontramos o número 6, nós localizamos o número 6, é ele que está faltando aqui, certo? E na sequência, então, 5, 6, 7, 8, 9. Vejam que essa minha reta, a diferença é de 1 em 1, tá? Aí eu localizei o número 9 aqui. Então percebam nessa reta algo bem interessante. Aqui nós precisamos observar o número anterior e o número posterior, ou seja, o antecessor e o sucessor, para podermos identificar o número que estava faltando. Essa atividade aqui, vocês já devem ter trabalhado muito em sala de aula, os chamados famosos vizinhos, né? Vamos descobrir os números vizinhos, né? Mas o nome correto são números antecessores e números sucessores. Antecessor vem antes, então aqui é sempre menos 1. E sucessor vem depois, é mais 1. No caso da reta, que é feita os números constituídos de 1 em 1. A mesma coisa aqui. Eu encontrei o número 9. O antecessor do número 9, o número que vem antes é o número 8. E o seu sucessor é o número 10. Então, aqui eu tive que colocar menos 1 e aqui mais 1. Então, é importante que a gente também comece a utilizar essa linguagem matemática, né? É muito fácil, é tranquilo a gente falar, ah, são os vizinhos, mas qual é o nome correto? Então, antecessor e sucessor. Então, aqui nós conseguimos localizar os números que estavam faltando. Só que agora, né, então esse aqui está bem fácil. Agora, nós vamos utilizar uma reta com dezenas. Vou colocar aqui. Vejam que aqui eu tenho as dezenas, certo? Então, se nós observarmos aqui, vocês vão perceber que os intervalos aqui são maiores, certo? Então, por isso que a prof deixou aqui pertinho. Tá. Vejam que nós utilizamos os números do ditado, certo? Lembra que a professora comentou para vocês guardarem aí, lembrarem deles? Então, agora aqui nós temos a reta, uma reta numérica formada por dezenas. Então, eu tenho 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 e a centena, que é o 100, que também já está de cor diferente, para vocês perceberem que aqui eu tenho 3 ordens e aqui eu tenho apenas 2. Vocês lembram lá dos números que a professora ditou, que eram dezenas? Qual era o número, o primeiro número? 58, tá? Como que eu posso localizar o número 58 nessa reta aqui, que ela foi formada de 10 em 10? Para que eu possa localizar, eu tenho que conhecer os números
a sua posição e os seus valores, porque eu não posso encaixar o número 58 em qualquer intervalo. Lembrando que, né, nós temos aqui os intervalos. Então, como é que eu vou colocar o número 58, tá? Mas e aí? Aonde que ele se encontra? Vamos dar uma olhadinha lá na telinha, onde que ele se encontra? Muito bem, olhem lá. O número 58, ele está em destaque vermelho, tá? Então, como nós estamos aqui com a nossa reta com dezenas, então veja, entre o 50 e o 60. Lá está o número 58, então nós conseguimos localizá-los, né? Então, vamos ver aqui na nossa reta, onde que nós vamos colocá-lo. Então, eu já sei que ele está entre o 50 e o 60. Agora, crianças, me diga uma coisa. Ele está mais próximo do 50 ou do 60? Eu sei que ele está aqui, né? Nesse intervalo, tá? Então, o número 58, ele está localizado mais próximo do 60, certo? Como vocês viram lá na telinha, né? Então, eu vou colocá-lo, eu não posso colocar ele aqui, né? Se eu for colocar de maneira mais próxima, então eu deixo ele mais pertinho aqui do 60, porque, né, ele ficar mais próximo do 60. Muito bem. Qual que era a outra dezena que nós ditamos? Era o número 91. Muito bem. E agora, nessa sequência aqui, nesse intervalo aqui, aonde que nós vamos colocar o número 91? Vamos dar uma olhadinha lá na tela? Vejam, né? Olha lá o número 91 lá em vermelho. Então, ele está entre o 90 e o 100, certo? Então, ele está nesse intervalo ali. Então, vamos colocar ali. Agora que eu já sei, então vamos colocar ele bem aqui. Tá. Mas ele está mais próximo de quem? Do 90 ou do 100? Ele está mais próximo do 90, né? Depois do 90 ele é o próximo número. Então, dessa forma, nós localizamos os números que estavam faltando aqui na nossa reta de dezenas. Muito bem. Agora, nós vamos para a nossa reta de centenas, né? Então, vamos lá. Então, nós temos aqui 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 e o 1000, né? Aqui nós já temos vejam que eu tenho a ordem das centenas e aqui já acrescentou a unidade de milhar, por isso que o número ficou ali de cor diferente, para vocês diferenciarem também. Vocês lembram quais foram os números de centena que tinham no nosso ditado? Lembram? Qual que era o primeiro? Era o número 235. E agora? Aonde que eu vou colocar, em qual intervalo eu vou colocar esse número 235? Preste atenção. Vamos ver na telinha lá onde que ele se encontra? Olha, vejam que agora aumentaram os números, né? A quantidade de números, por quê? Porque nós estamos falando de centenas. Lógico que da dezena para centena, a quantidade de números é bem maior. Dá uma olhadinha lá na tabela onde que está o número 235, certo? Então, ali, vejam que tem o 200 e o 300. Então, todos os números ali que estão ali, eles pertencem a esse intervalo entre o 200 e o 300. E o número 235 está lá, timidozinho, quietinho, ali no meio, bem quietinho, né? Agora me diga uma coisa. Eu já localizei, eu já sei que é entre o 200 e o 300, tá? Então, eu já localizei as centenas onde o número vai estar, o intervalo aqui. Agora me diga uma coisa, ele está mais próximo do 200 ou mais próximo do 300? Vejam que do 200 para o 235 são o quê? São 34 números, né? Até chegar ali, 35. E do 235 até o 300 já são 65 números. Então, ele está mais próximo do 200 da centena 200. Olha aqui que legal, tá? Então, eu já localizei o meu número ali. Muito bem. Vamos para o próximo número? O próximo número da centena que foi ditado lá foi o número 604. Nossa, professora, e agora? Onde que está localizado? Em qual dos intervalos está localizado o número? Vamos ver lá? Vejam, entre os 600 e os 700, o 604
ele está mais próximo do 600. Então, ele está entre os 600 e 700 e olha aqui, ó. Tá? Aí eu vou pôr ele bem pertinho aqui para que a gente possa observar aqui, certo? E dessa forma nós conseguimos localizar os nossos números, né? Então veja, é importante estudar, é importante saber, brincar de escolinha, brincar de números com a maquininha, para que a gente cada vez mais possa saber o valor posicional de cada número, certo? Mas também, se vocês observarem aqui, lembra que a professora falou da famosa atividade dos vizinhos, do antecessor e do sucessor? Vamos dar uma olhada lá em mais uma atividade que fala sobre os antecessores e sucessores? Vamos olhar lá na tela. Então, vejam lá, observe os números antecessores e sucessores e complete o algarismo que está faltando. Então, vamos para o primeiro lá, bem embaixo ali do passarinho. Entre o 20 e o 22, vejam que eu tenho o antecessor que vem antes e eu tenho o sucessor que vem depois. Qual o número que vai encaixado ali? Vamos ver? Muito bem, é o número 21, né? Então, 21 menos 1 é 20, que é o antecessor, e 21 mais 1 é igual a 22, que é o sucessor. Vamos para o próximo lá, entre o 34 e o 36, qual o número será? Parabéns para quem disse que era o 35, 34, 35, 36. Vejam que esses números, a diferença entre eles é de 1, um para menos e um para mais. Tá. Vamos para o próximo, 21, 23? 22, né? Então, 22 menos 1, se eu diminuir 1, eu descubro o antecessor. E se eu somar mais 1, eu descubro o sucessor. Muito bem. Vamos lá, 33 e 35. 34. Joia. Joia para quem está acertando aí, está acompanhando e está conseguindo, né, acertar. Vamos lá, 23 e 25. 24. Muito bem. Antecessor 35 e sucessor 37. Qual é o número que vai ali no meio? 36. Ótimo. Entre o 30 e o 32? 31. E entre o 36 e o 38? Muito bem, para quem, né, acompanhou e acertou. E dessa forma, criança, nós vamos finalizando a nossa aula, mas antes nós temos que ver se a gente conseguiu atingir os nossos objetivos. Vamos dar uma olhadinha? Estabelecer a contagem numérica e valor posicional dos números naturais. Então, a gente contou, a gente percebeu aqui o valor, a posição de cada número, né? Tudo bem certinho. Conforme a posição, a gente tem o valor do número. Identificar na reta numérica intervalos e deslocamentos. Então, a gente conseguiu aqui localizar os números que faltavam no intervalo, né? E assim por diante. Vamos para a nossa tarefa? Vejam. Aqui nós temos a tarefa para o segundo ano. Segundo ano, galerinha, presta atenção aí. Número 1, escreva os antecessores e sucessores dos números abaixo. Vejam que aqui a professora já fez diferente. Aqui na telinha a gente colocou o quê? Os antecessores e sucessores. Aí, para vocês localizarem o número que vai no meio. Agora é o contrário. Agora vocês vão ter que observar e colocar os antecessores e os sucessores. Lembrando que antes, menos 1, depois mais 1. Vamos para a tarefa número 2? Complete na reta numérica os números abaixo. Então, vejam que nós temos uma reta ali numérica, né? A partir do 0. E nós temos alguns números ali. 5, 17, 23, 29, 31, 37, 44 e 49. Então, vocês vão ter que contar ali e colocar os números certinho na sua ordem nessa reta numérica. Também bem fácil, tá? Vamos para o número 3? A tarefa número 3 já envolve também a contagem, material dourado. Então, vejam ali, né? Então, vocês vão ver ali. Lembrando que a plaquinha sempre nós contamos vale 100. As barrinhas, cada uma vale 10. E as pecinhas, né? Os cubinhos, eles valem a unidade. Então, vocês vão ter que contar, preencher ali nas casinhas, montar o número embaixo e depois o próximo, né, os 3, e daí tem umas perguntinhas ali do lado, né?
Qual o menor número? Então, vocês vão comparar os resultados dessas 3 composições e vão colocar ali. Qual o menor número? Letra B, qual o maior número? Tá? Daí, letra C, qual composição possui o menor número na ordem da unidade? Então, vocês vão observar a unidade, comparar apenas as unidades ali dos 3 números, das 3 composições e colocar. E depois, letra D. Qual composição possui o maior número na ordem da centena? Então, vocês vão observar a ordem das centenas e também vão colocar ali qual o número que compõe, certo? Nós concluímos nossa aula de hoje. Espero que vocês estejam bem ligadinhos aí, façam com muito capricho. Vão até a escola pegar as atividades, entreguem nos prazos corretos. Brinca de escolinha em casa, porque é assim que a gente aprende cada vez melhor, tá bom? Um beijo, crianças. Fiquem bem. E se cuidem e até a próxima aula. Vem aí, Formação Humana, Ensino Religioso. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem em casa, né? Se cuidando como todos nós estamos. Estamos aqui para mais uma aula de Formação Humana, Ensino Religioso. Vamos ver qual será o tema da nossa aula de hoje. Nossa aula de hoje tem o tema Valores, Compaixão e Solidariedade. De novo, valores aparecendo em nossas aulas. Já trabalhamos muitos valores aqui. Respeito, a paz. Hoje vamos trabalhar solidariedade e compaixão. E numa data comemorativa que já está chegando. Agora em dezembro nós temos o Natal e Natal combina muito com solidariedade e compaixão, mas vamos lembrar desde já que não é somente no Natal que podemos praticar solidariedade, podemos praticar solidariedade o ano todo. Vamos ver os objetivos da nossa aula. Refletir sobre a importância e valorização da compaixão e solidariedade e conhecer como é comemorado o Natal nas diversas religiões. Compaixão e solidariedade. Vocês sabem explicar o que é compaixão? O que é solidariedade? Eu trouxe um conceito de cada valor para vocês. Vamos ver? Compaixão é a capacidade de compreender o estado emocional de outra pessoa e a compaixão sempre vem acompanhado da solidariedade, que é um desejo de fazer algo para amenizar, reduzir o sofrimento do outro. Então, às vezes nós estamos em casa assistindo um jornal e vemos uma notícia triste no jornal. Por exemplo, uma família perdeu tudo num incêndio, pegou fogo na casa, perderam a casa, perderam os móveis. O primeiro sentimento que nós temos é tristeza. Nós nos compadecemos com a situação daquela família, aí surge a compaixão. E a compaixão sempre vem acompanhada de um desejo de fazer algo para amenizar a situação de quem está sofrendo. Aí surge a solidariedade. Logo depois dessa notícia, o próprio jornal já lança uma campanha para conseguir amenizar o sofrimento da família com doações de alimento, doações de roupa, doação de material de construção, certo? A compaixão, ela nunca vem sem a solidariedade. As duas sempre andam juntas. Tem uma figurinha aqui para vocês darem uma olhadinha, vamos ver? Compaixão e solidariedade caminham sempre juntas. Na imagem nós temos duas crianças, podemos ver que uma está um pouco triste e a outra está ali do lado, consolando a outra criança, ajudando. Essa imagem nos representa a compaixão e a solidariedade. Eu trouxe para vocês também um exemplo de compaixão e solidariedade aqui da nossa cidade. Em outubro teve um vendaval e o vendaval causou muitos estragos no distrito de Guaragi. Uma localidade inteira, casas destelhadas,
Crianças perderam seus materiais escolares, famílias perderam tudo o que tinham dentro de casa. A professora Patrícia, que dá aula na Escola Maria Elvira, se compadeceu da situação daquela localidade e lançou na sua página no Facebook uma campanha solidária pedindo ajuda para quem pudesse ajudar aquelas pessoas daquela localidade. Eu trouxe a reportagem para vocês ver e pela reportagem vocês vão entender, compreender o que é a compaixão e a solidariedade. Vamos ver? No dia 9 de outubro, a TVE mostrou os estragos que a chuva causou em Guaragi. Muitas casas foram destelhadas, inclusive a Escola Municipal Maria Elvira Justus Schmidt. Emocionada, uma das professoras postou um vídeo em suas redes sociais pedindo ajuda ao distrito e contando sobre a situação de seus alunos. Eu fui na casa desses alunos e um aluno olhou para mim e falou: "Desculpa, prof, mas as minhas atividades molharam." E quando eu olhei a casa dele estava inteira destelhada, inteira. Vejo o amor dessa criança por estudar, apesar de estar com a casa dele destruída, ele estava se preocupando com as atividades. A iniciativa ajudou a mover uma corrente do bem. E hoje nós voltamos a Guaragi para saber como está a situação do David, este aluno que a professora fala no vídeo. Graças à ajuda da comunidade, o telhado da casa já foi reconstruído. E a família conseguiu recuperar parte do que perdeu naquela noite de chuva forte. Não foi fácil. Quando eu cheguei, entrei dentro da minha casa e vi tudo descoberto, para mim foi um choque. Coisa que eu nunca vi aconteceu, sabe? Então o desespero naquela hora tomou conta. Mas graças a Deus vai melhorar. Bens materiais, graças a Deus, sabe, foi muito pouco que perdimos. Então foi mais o telhado mesmo, né, que descobriu. E com muita ajuda a gente está conseguindo reconstruir tudo. Mas para o David, a grande preocupação mesmo era a tarefa da escola. Por causa que daí eu não ia conseguir fazer. Eu pensei que eu não ia conseguir fazer. Ele ganhou um prazo a mais para entregar as atividades e hoje recebeu novamente a visita da professora. É muito gratificante a gente saber que de alguma forma conseguiu ajudar. Porque na verdade, eu só fui a voz dessa campanha, né? As pessoas ajudaram, as pessoas abriram os seus corações e ajudaram. Então eu corri atrás, eu liguei, eu perguntei, eu pedi. E saber que a gente conseguiu ajudar, nem que seja um pouco, essas famílias, né? Porque foram várias famílias que a gente conseguiu ajudar, mas em especial do David, se eu sabendo que eu consegui ajudar ele, para mim é muito gratificante, enche meu coração de alegria. Alegria que o estudante conhece muito bem. Porque ela é muito brincalhona e ela brinca com a gente. A história fez com que muita gente se sensibilizasse. A Lucélia tem um projeto de leitura para crianças e resolveu incentivar ainda mais os estudos do menino. Me identifiquei com o David nesse sentido, de amar, de cuidar do material escolar e de sentir. Ele ficou preocupadíssimo com a atividade dele que tinha molhado. Mas mesmo assim, a mãe cuidou, secou e ele pôde fazer. Então isso mostra também o herói David e ao mesmo tempo as pessoas que estão em volta dele, que também se preocuparam. E todo esse empenho tem um objetivo. O sonho dele é ser gari. Eu que queria ser policial, mas policial é muito perigoso e eu quero ser gari agora. O envolvimento da Patrícia com a comunidade mostra que a relação entre professor e aluno vai muito além das salas de aula. Você vê o aluno, o professor tem que ver o seu aluno, saber do que ele precisa. Às vezes o aluno chega na sala ou manda a tarefa dele em branco e você não sabe o porquê. Então você tem que entender. Né? No caso do David, ele fez a atividade dele mesmo tendo molhado com a chuva. Mas quantos alunos não sofrem outras perdas e outras coisas que a gente às vezes não sabe e acabam não fazendo? Então o papel do professor é ver o seu aluno, é saber do que ele precisa naquele momento. E dar às vezes colo, né? Eu dou colo, eu brinco, eu faço o que eu posso.
Eu sou meio mãezona dos meus alunos, eu sempre falo. Então, crianças, vocês viram a reportagem, o exemplo da professora Patrícia. Ela foi na comunidade, percebeu que o aluno dela estava sofrendo, tinha perdido muito com aquele vendaval, percebeu que não só ele, mas várias pessoas estavam na mesma situação. Ela teve compaixão daquelas pessoas, ela se compadeceu com a situação e surgiu a solidariedade. Ela teve a iniciativa de lançar a campanha solidária para amenizar o sofrimento daquelas pessoas. Vamos deixar aqui os nossos parabéns para a professora Patrícia e para todas as pessoas que ajudaram com doações, com tudo que puderam aquela comunidade. Pela reportagem fica mais fácil entender o que é a compaixão e a solidariedade, não é mesmo? Agora eu tenho uma perguntinha para vocês. Natal combina com solidariedade e compaixão? Sim, vamos ver no nosso slide. Natal, época de compaixão e solidariedade. No Natal surgem campanhas para ajudar o próximo, arrecadação de brinquedos, alimentos para famílias carentes. Não temos só o Natal, que nos traz campanhas solidárias. Temos a Páscoa, onde fazem campanhas para arrecadar doces para crianças, o Dia das Crianças, com campanhas para arrecadar brinquedos, e agora em dezembro nós temos o Natal, onde surgem campanhas solidárias nas lojas, nas igrejas, nos mercados, escolas também fazem campanhas solidárias, asilos fazem campanhas para arrecadar os presentinhos para as vovós e os vovôs que moram lá. Então o Natal combina sim com compaixão e solidariedade. Mas lembrem-se que não é só no Natal que podemos praticar a solidariedade. A exemplo da professora Patrícia, não era uma data comemorativa, era o mês de outubro. E a solidariedade nasceu no coração dela. Agora temos outra pergunta para vocês. Vamos ver lá no slide. Será que o Natal é comemorado por outras religiões? Aqui na nossa disciplina nós estudamos várias religiões. Mas será que todas elas têm o Natal? E se tem, qual o significado do Natal para eles? Se não tem, qual festa que eles têm? Vamos ver? Vamos começar pela religião do cristianismo. Vamos ver. Cristianismo. No cristianismo se comemora o Natal dia 25 de dezembro. Representa o nascimento de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Tem como símbolos o presépio, a árvore de Natal e outros símbolos que vocês conhecem. Traz para nós exemplos de amor ao próximo, união, compaixão e solidariedade. Representa também a reunião de família e amigos. Na própria história do nascimento de Jesus Cristo, que é o Natal para nós temos um exemplo de solidariedade. Os pais de Jesus, José e Maria, estavam procurando um lugar para ficar, para passar a noite. E ninguém queria ceder um lugar para eles. Maria estava grávida, prestes a dar à luz a Jesus. Mas surgiu uma alma caridosa, uma pessoa boa, um senhor, que cedeu o estábulo para o casal passar a noite. Estábulo é o lugar onde ficam os animais, geralmente nas fazendas, nas chácaras. José e Maria passaram a noite naquele estábulo. Durante a noite, Jesus nasceu. José colocou palhas no coxo onde se coloca a comida para os animais. E foi ali que o Jesus foi colocado logo depois de nascer. Então vejam que na própria história do nascimento de Jesus, que é comemorado no dia 25 de dezembro, no Natal, temos um exemplo de solidariedade. Vamos ver a próxima religião. Judaísmo. O judaísmo comemora o Chanuká, a festa das luzes.
Se inicia no dia 24 de dezembro e dura 8 dias. O Chanukah representa a vitória do povo judeu sobre os gregos em uma batalha pela liberdade religiosa. Tem como símbolo o Chanukah, um candelabro de 8 velas. Cada vela é acesa diariamente durante os 8 dias da comemoração. O candelabro tem uma vela no meio, que fica no alto, e mais 4 velas de cada lado da vela que está no meio. A vela do meio já começa as comemorações acesa. As outras serão acesas uma por dia, durante os 8 dias da comemoração, com a presença de toda a família. A próxima religião, hinduísmo. No dia 25 de dezembro, comemoram a Festa das Luzes, sendo o dia do nascimento da luz que venceu a escuridão. No hinduísmo, Jesus é como se fosse um avatar para eles. E o nascimento representa a luz que venceu a escuridão. Vamos para mais uma religião. Budismo. Para o budismo, o Natal tem significado espiritual. Para o budismo, Jesus é um ser elevado que amou a humanidade e fez sacrifícios por ela. Comemoram o nascimento, a iluminação e a morte de Buda, geralmente no mês de maio, em noite de lua cheia. Então, para quem é seguidor do budismo, o nascimento de Buda, para eles, é em maio. Nós, como aqui no cristianismo, se comemora em dezembro, 25 de dezembro. Para eles, o nascimento de Buda é em maio, certo? A próxima religião. Religiões de matrizes africanas. Temos a Umbanda e o Candomblé. Na Umbanda, a comemoração é dia 25 de dezembro e dentro dessa religião tem uma vertente da Umbanda cristã. Na Umbanda, eles associam Jesus a Oxalá. O Natal para eles é o momento de agradecer Oxalá e praticar o amor entre as pessoas, com a caridade e a solidariedade também. O Candomblé celebram a importância do início da vida. Não tem grandes comemorações, somente a importância do início da vida. Vamos ver se tem mais alguma religião? Islamismo. O islamismo não comemora o Natal. Eles reverenciam o profeta Mohamed, que complementou os ensinamentos de Jesus. Para o islamismo, Jesus foi um profeta e Mohamed complementou os ensinamentos que Jesus deixou. Eles não comemoram o Natal, mas respeitam muito Jesus e Maria, certo? Temos ainda uma religião para ver, vamos lá? A religião dos povos indígenas. A celebração natalina teve início no período colonial devido à influência católica. Na comemoração, os índios rezam, fazem a leitura da Bíblia, entoam canções natalinas em seus idiomas e celebram uma missa, onde a tapioca faz as vezes da hóstia. O Natal para os indígenas não significa nada, não tem nenhum grande significado. É apenas uma festa. Como nós sabemos, os indígenas foram catequizados, pelos portugueses. E como eles foram catequizados, eles apenas celebram o Natal, comemoram, como se fosse uma festa normal. Não tem nenhum grande significado para eles. Viram como em todas as religiões nós temos alguma comemoração que se parece com o Natal? Todas as religiões, independente do que sigam, do que professam, também trabalham e pregam a solidariedade e a compaixão. Vamos ver o que aprendemos na nossa aula de hoje. Retomando a aula de hoje. Na aula de hoje, nós refletimos sobre a importância da compaixão e solidariedade e conhecemos maneiras diferentes de comemorar o Natal. E vocês têm tarefas para fazer em casa. Vamos ver a tarefa. Na tarefa, vocês vão ler o nome das religiões e nas estrelinhas tem o significado que cada uma ensina com relação ao Natal.
Então vocês leem a estrelinha e descobrem de qual religião que vai associar a estrela. Liga cada estrelinha na sua religião. No número 2, vocês vão marcar X somente nas alternativas que correspondem à atitude de solidariedade. O que não corresponde, deixa em branco. Lembrem da aula, lembrem do que foi falado e completem a tarefa. Para terminar a nossa aula de hoje, vamos terminar lembrando que compaixão e solidariedade não precisam aparecer só nas datas comemorativas durante o ano. Compaixão e solidariedade podem fazer parte da nossa vida o ano todo. E vamos lembrar também que uma atitude solidária não precisa ser com bens materiais. Muitas vezes uma pessoa está precisando de uma conversa. Você pode ser solidário e ouvir a pessoa. Temos uma mensagem para o final da nossa aula. Vamos ver? O verdadeiro significado do Natal é o amor e união entre as pessoas. Nós temos muitos símbolos no nosso Natal e um dos símbolos é o Papai Noel, o presente, né, a troca de presentes. Mas devemos lembrar que o verdadeiro significado do Natal é o amor, é a união entre as pessoas, a compaixão, a solidariedade, certo? Pratiquem a solidariedade no seu dia a dia, que nós conseguiremos um mundo melhor. Um grande abraço e até a próxima!